Vamos voltar a falar da situação política no Peru, depois que o país vizinho do Brasil teve uma tentativa de golpe e o impeachment do presidente Pedro Castilho. O nosso convidado é o professor de Relações Internacionais Leonardo Paz, do IBMEC do Rio de Janeiro, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Obrigado, Daniel. Obrigado, Camila, com todos vocês. Perfeito. Para começar, gostaria justamente da avaliação do senhor em relação a esse dia movimentadíssimo, né? Tantas coisas aconteceram, ações, reações, Congresso fechado, renúncia de ministros, impeachment do presidente, seguido de prisão, a vice acaba assumindo o comando do país e muitas acusações de ambos os lados. Essa, na avaliação do senhor, era uma situação inevitável? Eu não diria inevitável, bom, era inevitável, né? Eu acho que o presidente Castilho, ele acabou, enfim, fazendo não posso dizer, uma aposta muito difícil. Ele era um personagem que, desde o início do governo dele, ele tinha muito pouco apoio em quase todo o espectro político peruano. Enfim, não tinha apoio político no Exército, não tinha apoio nas Forças Armadas, não tinha, boa parte do Congresso era contra ele, a elite política era contra ele, a elite econômica era contra ele. Então, ele realmente fez uma aposta de altíssimo risco e acabou, enfim, sofrendo um backlash disso, né, retomando uma de volta, no sentido de que ele acaba preso em função dessa tentativa de solução do Congresso. Um caminho que ele poderia ter tido, na realidade, que foi o que o Pedro Paulo Kuczynski, dois presidentes atrás dele, né, fez, foi na antecipação de um processo de impeachment, renunciar. E aí talvez ele pudesse ter tentado negociar politicamente melhor a renúncia dele, até para lidar um pouco, de certa maneira, com as acusações de corrupção que ele vem sofrendo recentemente. Pois é, professora, o Peru vive uma grave crise institucional há anos, né? Como bem disse Daniel Caniato. E agora, né? O senhor, como especialista, como o senhor vislumbra aí o futuro do país? Se eu for vislumbrar o futuro do Peru a partir do que a gente viu nos últimos anos, eu vejo mais crise política. O problema, de certa maneira, lá é que você tem algumas forças muito consolidadas, políticas consolidadas dentro do país, onde elas não conseguem lidar. Você tem o Fujimorismo, né, que vem lá do Alberto Fujimori, e hoje um pouco, de certa maneira, capitaneado pela filha Keiko Fujimori. A Keiko, curiosamente, ela vem tentando se eleger presidente no Peru há umas 4 ou 5 legislaturas, ela não consegue nunca ganhar, por margens pequenas, mas não consegue ganhar. Entretanto, o Congresso, na média, tem sido mais voltado para o bloco fujimorista, o que fez, de fato, uma dificuldade muito grande, tanto de condução da política, tanto do PPK, né, do Pedro Paulo Kuczynski, tanto do Vizcarra e agora do Castilho. Então, todos eles sofreram com essa dificuldade. Vai entrar agora a vice-presidente, ela já foi agora, enfim, já foi jurada. Supõe que ela vai tentar fazer um governo de transição até as próximas eleições. E vamos ver quem vai ser a figura política que vai conseguir chegar ao poder. Se vai ser a Keiko, talvez Fujimori, enfim, aparentemente está sobrevivendo ainda, ou se vai ser uma outra liderança política, o que está com dificuldade de aparecer, porque a maior parte das lideranças políticas no Peru tem sido, se a gente pensa em grandes lideranças do ponto de vista que chegariam ao cargo de presidente, têm sido vitimadas por um conjunto de corrupções. A própria Lava Jato, ela prendeu uns 4 ou 5 presidentes e candidatos a presidente, inclusive a Keiko Fujimori durante um breve tempo. Então, a crise política lá, ela é muito profunda, na minha opinião, e eu não vejo um cenário no futuro próximo onde as coisas vão se estabilizar de fato. Perfeito. Agora, professor, eu acho importante também a gente destacar que houve uma ampla repercussão mundial e aqui dentro do Brasil também. Integrantes do PT, inclusive do grupo de transição, o próprio presidente da República se manifestou. O senhor chegou a acompanhar essas manifestações? Talvez adotaram um tom mais suave nas manifestações. Gostaria de escutá-lo a respeito. Porque eu acho que uma coisa de você se manifestar nesse processo é você ter um pouco clareza de tudo que está acontecendo, né? Eu acho que muita gente foi pega de surpresa, de certa maneira, nessa ação do Pedro Castilho. Quer dizer, esse já é o terceiro pedido de impeachment que ele vai estar tentando, que ele ia sofrer hoje, na realidade, né? Existe uma possibilidade de ele não conseguir, do Congresso não conseguir emplacar isso, porque a base dele ainda tinha número suficiente
para travar esse processo. Entretanto, ele, antes da votação, ele vai e tenta essa, como disse, essa aposta muito arriscada de querer, enfim, dissolver o Congresso, de querer fazer estado de exceção, e aí, enfim, isso pega muito mal, você basicamente virar a mesa, de certa maneira, porque ele está argumentando que o Congresso não deixa ele governar, e ele vai tentar virar a mesa em cima disso. E, obviamente, agora, com uma virada de mesa dessa, o Congresso, enfim, mesmo parte da base dele vai automaticamente votar contra ele vai ser impeachmentado com uma votação recorde. E, de novo, essa postura dele é fácil de ser criticada porque você vai ter metade do governo dele cai, você vai ter, inclusive, a OEA rapidamente reconhecendo a destituição dele, enfim, o Congresso não aceitar ter sido dissolvido por ele e fazer esse impeachment na sequência dele, mostrou que as instituições, inclusive, estão um pouco juntas contra essa aposta do presidente em tentar virar essa mesa. Então, é razoável um ator político responsável, na minha opinião, se posicionar, mas de forma cautelosa, até saber todos os dados, mas, sem dúvida, a posição do Pedro Castilho é muito frágil nesse momento e, possivelmente, a maior parte dos atores políticos responsáveis vão condená-lo de fato. Bom, professor, e a gente acompanha as redes sociais, né? Muitas pessoas estão com medo, comentando se essa situação da tentativa de golpe de Castilho pode abrir precedentes para outras situações. Muita gente aqui no Brasil com receio, né, do próximo governo, que é um governo do PT, de isso poder acontecer com o Brasil. Existe essa possibilidade? Você diz nesse atual governo do presidente Bolsonaro? Não, do PT, o próximo. Governo eleito do PT. Não vejo nenhum motivo para isso. Eu acho que uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Acho, inclusive, que a ideia de você alocar essa coisa desse tentativa de golpe, coisa que o valha, no campo da esquerda, é um baita equívoco, porque o último cara que tentou fazer a mesmíssima coisa foi o antecessor do Castilho, que foi o Vizcarra, que era vice-presidente do Kuczynski, do Pedro Paulo Kuczynski, e que era centro-direita. Então, na realidade, a centro-direita tentou, foi vitimada, agora a esquerda tentou, foi vitimada. Então, nesse caso, a irresponsabilidade institucional dos atores presidentes, né, os atores do executivo do Peru não tem coloração partidária e ideológica, aparentemente de todo lado. Inclusive, todo esse pessoal que foi pego indicado, enfim, dentro da esquema de corrupção com a própria Lava Jato do Brasil, a maior parte deles era sempre direita. Então, eu não vejo nenhuma relação do que está acontecendo com o Peru com o que pode vir a acontecer com o governo do PT. Tá certo. Professor, eu peço licença para chamar os nossos comentaristas. Rodrigo Constantino, sua vez. Boa noite, professor. Em que pese esse alerta que você fez de que realmente corrupção e autoritarismo pode não ter coloração ideológica, o fato é que 3 ditaduras persistem na América Latina: a Venezuela, Nicarágua e Cuba. Não por acaso todas se manifestaram já contrárias à destituição de Castilho, assim como o Mercadante e outros petistas no Brasil, porque todos eles estão ligados ali ao Foro de São Paulo. A pergunta que eu lhe faço é: qual o papel que o senhor enxerga da China no destino e naquilo que vem sendo na América Latina? Da China. A China, ela é um principal... bom, boa noite, Rodrigo. A China, ela é o principal parceiro comercial de boa parte dos países da região. Eu teria dificuldade de dizer, talvez o Paraguai não fosse hoje o principal parceiro comercial, a China não fosse o principal parceiro comercial. Então, certamente a China, ela tem uma influência muito grande em quase todos os países da região. Agora, eu acho que a maior influência da China, nesse momento, em quase todos esses países, ela é muito mais normativa em setores, em lidar com investimento em determinados setores, ou com privatizações, ou coisa parecida, do que intervenções, se essa é um pouco a direção da sua pergunta, em partidos políticos e governo, tá? Isso, na realidade, a gente tem um histórico muito mais duro em relação aos Estados Unidos de intervenção política do que com a China. A China, a gente não tem muito esse tipo de intervenção. No máximo, o que a gente poderia dizer, na minha percepção, que a China interviria, ela dá suporte, de certa maneira, ao ser um grande ator comercial de investimento nos países, ela dá um respiro para alguns países em termos econômicos, mas aí dá respiro para país de direita, dá respiro para país de esquerda aqui na região. Então, a China, tradicionalmente, até esse momento, não tem sido um ator que tem tentado influenciar na política em si dos países. Quando ela tem, de novo, um grande papel
de apoio, de certa maneira, e a Venezuela talvez seja um bom exemplo para isso, né? Ela vai dar um apoio importante à Venezuela, dando alguma sobrevida econômica, fazendo grandes acordos de compra e venda de petróleo de longo prazo. Você dá uma estabilidade econômica para a Venezuela, porque você tem uma estabilidade de venda de petróleo, mas isso é interessante para a China no sentido que ela precisa de segurança energética para poder rodar a máquina dela, que, enfim, é o gigante que a gente imagina. Então, tem que ver um pouco para que lado vai a sua pergunta. Se é do ponto de vista político, eu acho que menos, não tem essa tradição. Se é do ponto de vista econômico, eu acho que sim. E regulatório, aí eu acho que tem mais. Alfredo Scaff. Boa noite, professor. Professor, eu gostaria que o senhor comentasse, eu gostaria de abordar que o Brasil tem na nossa Constituição muito bem delineado quais são os nossos princípios nas nossas relações internacionais. O senhor não acha que o Brasil precisava se impor mais, como fez o presidente Bolsonaro com relação à Venezuela, com relação a esses países que não se adequam aos princípios da nossa Constituição com relação às relações internacionais? E aqui eu deixo um bom exemplo de como os Estados Unidos agem agressivamente no bom sentido e já não reconheciam esse senhor Pedro Castillo há um bom tempo atrás, justamente porque suas atitudes não se coadunam com os princípios norte-americanos. Então, repetindo, o senhor não vê que o Brasil nas relações internacionais, como fez o presidente Bolsonaro com relação a Nicolás Maduro, o Brasil não deveria se impor mais, deixar claro que só vai se relacionar com países que respeitam os princípios de relação internacional na nossa Carta Magna? Tá, vamos lá. Tudo bom, Alfredo? Eu acho que a gente tem que entrar em algum mérito que eu sou um grande entusiasta dos princípios tradicionais da política externa brasileira, de impessoalidade, a ideia de de não intervenção, e aí isso é uma pauta muito importante, de certa maneira, na nossa tradição diplomática, a ideia de interesse de Estado, não interesse de governo, e por aí vai. Eu vou discordar respeitosamente de você de que o Bolsonaro é um bom intérprete disso, né? Eu acho que o presidente Bolsonaro ele vai ser muito duro, naturalmente, com países que têm um viés de esquerda, de certa maneira, e de certa maneira até faz sentido, eu até concordaria, de certa maneira, em criticar mais duramente alguns países, como alguns que o Rodrigo citou, em função de questão de direitos humanos, em função de questão, especialmente direitos humanos, né? Mas, enfim, de uma ruptura institucional. Só que as outras partes da direita fazendo, outros países com o governo de direita fazendo isso pelo mundo, a gente não tem essa crítica completa. A gente tem países, especialmente no Oriente Médio, se a gente for parar a pensar, que fazem um conjunto de atrocidades do ponto de vista dos direitos humanos e são pouco criticados pelos de direita, em todos os lugares do mundo. Então, eu acho que assim, eu acho que ela tem que há uma certa impessoalidade, é difícil fazer isso, eu acho que países, de maneira geral, têm uma dificuldade muito grande de conseguir manter, grandes países como o Brasil, tem uma grande dificuldade de manter uma plena coerência entre fazer valer e ser muito duro na sua crítica em relação a elementos fundamentais, como nossa Constituição, e você cita direitos humanos, por exemplo, ou preceitos democráticos, e coadunar isso com questões de interesses econômicos e interesses políticos internacionais. Então, eu posso com certeza pegar exemplos para vocês de partidos à direita e partidos à esquerda que vão ser incongruentes na sua ação em relação a um país e em relação a outro. Para fechar, então, e argumentar, eu acho sim que o Brasil deveria, isso não tem, na minha opinião, consenso político, a esquerda, centro e direita, as elites políticas, as elites que pensam a política externa brasileira, na minha opinião, não tem consenso sobre isso, de qual o papel do Brasil na América do Sul. Nós temos que ser uma liderança política, uma liderança econômica, qual é o nível de intervenção que a gente vai ter em relação a esses países, né? A gente tem que financiar o desenvolvimento, a gente tem que mandar a tropa para brigar com as Farc, a Farc quando existia Farc. Então a gente tem que ter uma clareza maior de qual que é o papel que o Brasil tem que ter na nossa região, qual o papel de liderança que a gente vai ter. Ou nós somos apenas uma potência média que, junto com eles, negociamos e resolvemos os problemas. E aí a gente vai respeitar o máximo possível, no limite do que for possível, a ideia de não intervenção. Apenas, obviamente, fazendo moções de denúncia, coisa parecida, mas não intervindo, não digo intervindo militarmente, mas economicamente, com sanções ou com suspensões de membresia de blocos e coisa parecida. Então,
Para responder a sua pergunta, eu acho interessante, sim, que o Brasil seja mais assertivo em relação a determinados contextos, não só na América do Sul, mas no mundo inteiro. E aí, de novo, manter essa coerência é muito, muito difícil. Eu não conheço nenhum país no mundo de grande porte que consiga fazer isso. Se, de repente, quiser que Madagascar faça isso, ou Papua Nova Guiné, é mais fácil, porque tem menos interseção internacional. País do nosso porte é mais difícil. Agora, é mais importante nós termos uma elite política que pensa a política internacional, conseguir saber quais são os elementos, qual é o perfil da liderança que o Brasil tem que ter na região. Uma vez isso claro, a gente consegue mover para saber que ações a gente pode tomar quando qualquer coisa aconteça em qualquer país. Crise institucional no Peru, as repercussões e também as perspectivas a partir de agora. Assuntos tratados com o professor de Relações Internacionais, Leonardo Paz, do IBMEC do Rio de Janeiro, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Professor, boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Boa noite, foi uma honra e até a próxima.